Vamos embora para um giro de notícias especial nessa terça-feira. Amanhã tem jogo do Fluminense contra o Cruzeiro. A gente vai falar sobre escalação. Aqui o Fluminense vai colocar uma escalaçãozinha um pouco diferente para o jogo contra o Cruzeiro. Tem notícias que vocês vão gostar, tem notícias que vocês não vão gostar tanto não. Vamos falar também sobre o João Pedro. Falou um pouco sobre o Diniz, que é interessante a gente ouvir. João Pedro que jogou no Fluminense, tá lá na Inglaterra hoje em dia. E também sobre o Diniz, uma situação complicada que eu acabei reparando hoje. Você vai ver pessoas reclamando disso daqui a um tempo. Então eu já tô te avisando desde agora para você entender qual é o caso. Giro de notícias, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, tricolor de coração. Deixa aquele like maroto aí embaixo, se inscreve aqui no canal, seja membro aqui do Raiz Tricolor. Essa semana tem sorteio para os membros, é isso mesmo. No pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro tem sorteio para os membros do Plano Ciabra é Bom e Formação em Coração. Então seja membro aqui no Raiz Tricolor, tá aqui embaixo. Planos desde R$ 2,99 até, enfim, valores mais altos para participar também de sorteios. Beleza? Vamos embora. A gente começa falando rapidinho sobre o João Pedro, né? O João Pedro deu uma entrevista pro GE. Globo, isso porque ele foi personagem de um Fluminense Cruzeiro recente, né? Na verdade, ele foi personagem de 3 Fluminense Cruzeiro recentes, né? Em 2019, quando ele subiu o profissional, o João Pedro fez 2 gols contra o Cruzeiro na sua entrada ali junto com o Marcos Paulo, né? No primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro no 4-1. Fez o gol salvador no jogo de ida, quando a gente perdia pro Cruzeiro na Copa do Brasil. E o gol quase salvador no jogo de volta, aquele gol histórico de bicicleta. No final das contas não foi salvador, porque inclusive o próprio João Pedro também perdeu o pênalti depois. Mas enfim, a Globo foi fazer uma entrevista com ele, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foram 2 frases dele. Primeiro, ele falando que esse primeiro jogo dele que ele entrou, né, ele foi relacionado ali junto com o Marcos Paulo e fizeram aquela brincadeira de raspar a cabeça, né, que a galera do Fluminense faz com os novatos. E ele ficou meio puto porque ele já estava ali há um tempo, ele já tinha até feito jogada de gol lá contra o Volta Redonda na estreia do ano. Só que aí ele fala, né, resolveram me trollar, cortar meu cabelo, eu fiquei puto, porque já fazia um tempo que eu tava lá e o Ganso fez a brincadeira comigo. Ele contou isso meio rindo, mas a sequência mostra que foi um caso meio conturbado. Cheguei pro meu empresário e falei que não queria jogar, que ia embora da concentração. Só que aí o Diniz falou comigo, eu entrei, fui feliz, fiz 2 gols contra o Cruzeiro e acabei descontando a raiva no próprio Cruzeiro. Como é que acontecem umas coisas que a gente não faz ideia, né? Dentro de vestiário e em concentração de futebol, né? Mas a outra declaração dele que chamou mais atenção pra mim sobre o momento foi ele falando sobre o Diniz, né? Porque ele subiu com o Diniz e ele falou, sempre falo que o Diniz, como treinador, tem aquele lado agressivo de cobrança e tudo mais, mas ele é um paizão fora de campo. Sempre procurou me ajudar. O Diniz é um dos melhores treinadores do Brasil, o melhor no momento. O Fluminense vem jogando o que o Diniz tentava fazer com a gente em 2019, dava muita confiança pra gente tentar as jogadas, dar o nosso melhor. Em 2019 acabou não funcionando, mas hoje está funcionando. O Fluminense está onde está pelos jogadores que tem, o excelente grupo, mas também pelo trabalho dele, porque a forma que ele joga futebol facilita muito e acredito que o Fluminense ainda vai muito longe. O futebol do Diniz é um futebol que facilita o jogador. É bonito de ver e ele é um cara merecedor que trabalha bastante. Enfim, ele falou até que conversa bastante com o André, enfim, que sempre para ver jogos do Fluminense. Bem legal a entrevista, ainda vale a pena você ir lá ver no GE. Globo a entrevista quase que completa, né, pelo menos em texto. Cara, vamos passar pro próximo assunto. É legal, o João Pedro tá voando, tá? Fez um jogaço contra o Manchester United, tá pelo Brighton agora, né? Em breve você vai ver João Pedro aí pintando em venda, em convocação, pode esperar, tá? E aí aquele negócio, rende grana, né? Os mecanismos da solidariedade. Sobre o Fernando Diniz, o ponto que eu falei, que em breve você vai ver, saiu uma notícia no GE, relembrando ali de que o Diniz vai convocar a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. Nesse sábado, né, 3h30 da tarde. O Diniz vai convocar, o Fluminense não joga, né, nesse final de semana, joga amanhã contra o Cruzeiro, depois só na outra quarta contra o Inter. E esses jogos, é isso que foi me chamar a atenção. Esses jogos do Fluminense, aliás, da seleção, eles serão
disputados, né, a convocação que o Diniz vai fazer, é para o jogo contra a Venezuela, que é em Cuiabá, na Arena Pantanal, e o jogo em Montevidéu, contra, obviamente, o Uruguai, lá no Estádio Centenário, no dia 17 de outubro. Só que o que me chamou a atenção é que, beleza, o Fluminense vai ter jogado no dia 8 de outubro contra o Botafogo, domingo, e aí o Diniz na segunda-feira tá entregue a seleção ali no dia 9. Dia 9, dia 10, dia 11, dia 12 tem jogo, 13, 14, 15, 16. 17 o Brasil vai jogar contra o Uruguai. No dia 17 o Brasil tem jogo contra o Uruguai. Vai se atentando nisso. 17, terça-feira, o jogo tá marcado para as 9 horas da noite. No dia 18, está marcado um jogo do Fluminense contra o Corinthians no Maracanã às 9h30 da noite. Vamos lá. Dessa vez não aconteceu isso, porque quando voltou o jogo da data FIFA, foi uma rodada que foi de quarta a sábado, e o Fluminense jogou no sábado. Mas nesse jogo contra o Corinthians, é óbvio, o jogo vai acabar lá por volta de 11 horas, meia-noite, eles vão de voo fretado, eles vão chegar aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio, né? Umas 4 horas da manhã, por ali, 4, 5 horas da manhã, já estão aqui no Brasil, já estão no Rio de Janeiro já. Só que a questão é o seguinte, 4, 5 horas da manhã, o Diniz vai ter virado à noite. Ele muito provavelmente, ele vai estar na beira do campo nesse jogo, que não deve ser no Maracanã, ainda tem esse complicador também. Esse jogo, o Maracanã já vai estar entregue para a final da Libertadores, independente se for Fluminense ou não tiver lá, esse jogo deve ser em Volta Redonda, né? Se for em Volta Redonda, o Diniz ainda vai ter que pegar mais 2, 3 horinhas de carro, né, até a Volta Redonda, para poder estar na beira do campo de um time que ele não treinou. Na última convocação, o Eduardo Barros não ficou também, foi com a seleção. Quem ficou treinando foi o Marcão, um cronograma definido e com conversas diárias ali com a equipe do Diniz para poder treinar a equipe. Mas ainda assim a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Se fosse a mesma coisa, o Diniz não precisava estar lá no treino. Ele dava treino de casa e o salário dele era reduzido e estava ótimo. Então assim, eu tô só avisando uma pauta que vai ter daqui a um tempo. Se esse jogo ainda for vendido o mando de campo para algum outro lugar, se for para Brasília, se for para Cariacica, etc., aí mesmo que eu acho que o Diniz talvez nem esteja no campo. E aí, talvez, mais até do que essa vez, a gente vai ver a questão do trabalho da seleção e do Fluminense se sobrepondo. E alguém tendo que perder alguma coisa. Esse jogo é no Uruguai, tá? É só lembrando disso. Esse jogo é no Uruguai, que é relativamente perto, talvez seja o segundo país ali, junto, para o Rio de Janeiro estaria junto com Assunção e com Buenos Aires ali, como os países mais tranquilos para se viajar nesse voo de volta. Mas imagina se essa rodada é a rodada seguinte que o Brasil joga contra a Colômbia, fora de casa, e que aí você tem por 7, 8 horas, 6 horas, dependendo ali de onde for o jogo, lá em Barranquilla, 7, 8 horas, para poder voltar para o Brasil. O Diniz estaria fora do banco de reservas de um jogo do Fluminense. Enfim, só pra gente ficar atento, porque vamos ver como é que vai ser desenhado esse esquema, até porque se o Fluminense for jogar a final da Libertadores, a gente vai passar do Inter, muito provavelmente vai ter que mexer em tabela de jogo. O Fluminense talvez até tenha que jogar durante data FIFA, né? Depois da final da Libertadores, talvez algum jogo contra o São Paulo, por exemplo, que é no dia da final, tenha que ir para o meio da data FIFA. O Fluminense vai jogar sem seu treinador? Enfim. Vamos para a última parte aqui do vídeo, onde a gente fala sobre escalação. Samuel Xavier tá de volta, Felipe Melo tá de volta, notícia do Marcelo Neves, do Gustavo Garcia, do Davi Barros e do Thiago Lima. Diniz deve usar o que tem de melhor, deve usar os titulares contra o Cruzeiro. Quem fica de fora? Só o Marcelo. Treinou normalmente, mas vai ser preservado por conta de ter voltado a jogar no último sábado. E claro, Ganso e John Ares, que estão se recuperando de lesão. Com isso, a provável escalação do Fluminense contra o Cruzeiro é Fábio contra o Cruzeiro, por sinal, né? Mas dessa vez aqui no Maracanã. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, na volta na lateral esquerda. André Alexander, ou seja, o Alexander substituindo o Ganso. E Lima, que estaria substituindo o John Arias. Quem é no John
John Kennedy e Germancano, esses 3 já mantidos titulares. A gente vai falar mais desse assunto no pré-jogo, né? Eu vou abrir ali o painel tático, pra gente poder conversar um pouquinho, mas já fica aquela dúvida, né? O Fluminense vai ter 4 atacantes, vai ter 3 jogadores no meio, o Lima vai puxar como se estivesse substituindo o Ganso, e o Fluminense vai ter 2 volantes, ou a gente vai manter aquele padrão com os 2 meias bem abertos, quase num 4-2-4, e o Lima vai fazer o que o John Arias fazia. Não sei. Mas você vai saber amanhã, na nossa transmissão aqui do Raiz Tricolor, mas antes tem o pré-jogo. Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo não, tá? Isso fortalece bastante. Até a próxima, valeu.